A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus e de nosso Deus e Pai esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Que Deus abençoe a todos através de Cristo e vamos aprender mais uma coisa interessante, um tema super interessante, que diz assim: quais versículos do Novo Testamento foram acrescentados no contexto? O que significa isso? Muitos versículos do Novo Testamento não estão nos escritos originais. E eles foram acrescentados. E hoje é a nossa primeira parte. E no final de aprendermos sobre os versículos acrescentados, vou mostrar para você um versículo que foi adulterado. Isso acontece por má fé? Não posso julgar ninguém. O que eu consegui perceber estudando é que muitas pessoas não sabiam na época o hebraico e acabaram traduzindo de uma maneira incorreta ou de uma maneira que eles achavam que era o correto. Vamos começar. Todo versículo da Bíblia que está entre chave, colchete, ele não está no escrito original. A Bíblia está lhe mostrando que esses versículos foram acrescentados. A Bíblia hebraica, ela dá um corte nisso, ou seja, ela não aparece esses versículos na Bíblia hebraica. Mas quando você pega Padre Ferreira de Almeida, entre outras, você percebe que alguns versículos têm um parêntese, tem uma chave, um colchete. Isso indica, como eu já disse antes, que não faz parte dos escritos originais. E vamos aprender hoje uma pequena história que a Bíblia relata em João 8, que ela está entre esse parêntese ou esse colchete, e ele não faz parte do escrito original. E vamos mostrar os erros que esse escrito apresenta de acordo com o regime da época de Jesus, a lei, as suas tradições, dentre outras coisas. João capítulo 7, na maioria das Bíblias, o versículo 53 começa com um colchete e diz assim: e cada um foi para sua casa. Esse versículo não tem no original. Só que esse colchete continua aberto em João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Então vamos ler um pouco dessa história da mulher adúltera, que é muito conhecida. E já aprendemos agora que ela não faz parte do contexto original, ela nem deveria estar em João 8, mas vamos aprender também onde foi que o criador dessa história errou de acordo com a própria Bíblia. Vamos começar. João 8:1, vamos ler. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentou-se e os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Aqui tem dois problemas. Qual o primeiro problema? Jesus não poderia se inclinar. Não teria como. Por quê? Em Gálatas 4:4, a Bíblia nos ensina que Jesus, ele tinha que obedecer à lei. Gálatas 4:4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus não havia morrido ainda. Então Jesus ele tinha que cumprir a lei. Mateus 5:17, Jesus fala: não penseis que vim abolir a lei aos profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Então, em nenhum momento, Jesus ele descumpriu a lei. Jesus ele criticava, combatia e descumpria os dogmas que os fariseus haviam criado que não estavam na Bíblia, que não estavam na Torá ou no Antigo Testamento. Mas aquilo que estava, Jesus obedecia. Então, abrindo em Levítico 19, versículo 32, diz assim: diante dos mais velhos te levantarás, honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, quando uma pessoa mais velha aparecia diante dos mais moços ou dos mais jovens, eles se levantavam por respeito. Então, quando aqueles fariseus chegavam, eles eram mais velhos. Nós percebemos que a maioria deles já tinha uma certa idade comparado aos demais. Então, Jesus, naquele momento, jamais iria se inclinar diante das pessoas mais velhas. Um outro ponto aqui também, em que o autor, quando acrescentou, colocou, diz assim, no versículo 3: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. 4.
Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. 5. E na lei de Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, que dizes? Então aqui está dizendo que a mulher deveria ter sido apedrejada. Só que tem um outro problema de contexto de lei. Qual o problema? Levítico capítulo 20, versículo 10 diz assim: Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto adúltero e adúltera. Cadê o homem? A mulher não pode adulterar sozinha. Como é que ela vai adulterar sozinha? Não faz sentido nenhum. E abrindo também em Deuteronômio capítulo 22, versículo 22 diz assim: Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Então nós percebemos que tanto o homem quanto a mulher deveriam ser apedrejados segundo a lei. E Jesus deveria seguir a lei. Depois de sua morte e sacrifício, Jesus nos libertou da maldição da lei. O que é maldição? Esses apedrejamentos, dentre outros, que no próximo vídeo irei colocar. Jesus nos libertou da maldição da lei. Que maldição é essa? Não perca nosso próximo vídeo. Então percebemos aqui que João 8 não faz nenhum sentido. E vem outra colocação. A mulher foi pega em adultério. Está faltando o homem. Perdeu totalmente o contexto. Mas o adultério ele é uma coisa muito grave diante de Deus. Israel, em Ezequiel e nos profetas, eles cometeram adultério espiritual, servindo a outros deuses, porque Israel é sim a noiva de Deus. E nós, Israel espiritual, somos a noiva de Cristo. Então, se nós idolatramos, nós estamos adulterando a nossa espiritualidade. E isso não faz parte do querer de Deus para a nossa vida. Mas quando nós abrimos em 1 Coríntios 5, de 5 a 11, olha o que a Bíblia coloca para nós. 1 Coríntios 5, 9 a 11. Já essa carta vos escrevo para que não associais com os impuros. Refiro-me isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, aos roubadores ou idólatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com quem que, dizendo-se irmão, foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, quem bebe, roubador. Com esse tal nem ainda comais. Então a Bíblia diz em Paulo que nós não devemos nos associar com esse tipo de gente. Não devemos manter uma amizade íntima com essas pessoas. E 1 Coríntios 6, 9 a 10 diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então nós percebemos que quando Jesus ele interfere nessa situação da mulher adúltera, Jesus quebra a Bíblia. E se isso realmente acontece, como é que um Salvador que segue a lei, que depois de sua ascensão aos céus, Paulo, movido pelo Espírito Santo, explica que essa pessoa não vai herdar o reino dos céus, e como é que Jesus defende essa prática? Então nós percebemos aqui que realmente não faz nenhum sentido. João 8, de 1 a 11 está na Bíblia. Aí você pode colocar assim: ah, mas Jesus ele perdoa. Sim, ele perdoa, mas aqui não diz que a mulher se arrependeu. Aqui não diz que a mulher pediu perdão. Existe diferença. Em nenhum momento do contexto de João a mulher chega: Senhor, me perdoa que eu pequei. Senhor, não vou mais fazer isso. Não. Assim como aconteceu com Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, você não vê a Bíblia descrevendo que Adão e Eva pediram perdão pelos seus pecados. Você não vê Adão e Eva se arrependendo. Você vê a Bíblia dizendo que eles foram expulsos do paraíso porque não queriam ser expulsos. Então existe essa diferença aí. Agora vamos para o versículo que foi traduzido errado ou adulterado. Apocalipse capítulo 22, versículo 14, na maioria das Bíblias dizem assim: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Eu não sei dizer se o tradutor dessas Bíblias não sabe hebraico ou se o cara ele fez essa modificação por ter má índole. Eu não posso dizer porque eu não tenho conhecimento das coisas e eu não vou julgar ninguém. Mas a hebraica diz assim:
Bem-aventurado aqueles que guardam suas mitzvot, para terem direito de comer da árvore da vida e entrar pelo portão da cidade. Mitzvot significam leis. Quais leis que a Bíblia está se referindo em Apocalipse? Os 10 mandamentos de Deus, em Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 17, e a lei de alimentação, Levítico capítulo 11 ou Deuteronômio capítulo 14. Que nós possamos ter aprendido que, infelizmente, pessoas de má índole acrescentaram textos na Bíblia que perdem todo o contexto bíblico, ou que algumas traduziram erroneamente por não conhecer o hebraico ou por ter má fé. Ah, isso significa que a Bíblia toda vai ser anulada? Não. Isso significa que nós, ao lermos a Bíblia, devemos prestar muita atenção quando o contexto ou o texto da Bíblia estiver com chave, parêntese ou colchete. Se isso acontecer, você já sabe que não faz parte do contexto original. Então não perca seu tempo lendo isso. Apenas isso. Que Deus te abençoe e que a verdade de Deus continue nos ensinando como devemos ler a Bíblia e proceder em nossa vida. Um abraço a todos, um ósculo santo.